A aula de hoje é sobre parasitologia básica, conceitos básicos de parasitologia, não é? Tipos de parasitas, algumas doenças, certo? Meu nome é Davi Cavalcante e a aula de hoje é essa. O que é a parasitologia? Pela etimologia da palavra, parasitologia significa o quê? Logia é estudo. Parasito são parasitas. Então, parasitologia são o estudo dos parasitas, certo? Quando a gente fala parasitas, o que vem à cabeça são animais que vão nos causar doenças, vão parasitar nosso corpo, né? Utilizar nossos nutrientes para quê? Para se tornarem grandes, crescerem, se reproduzirem e fazer todo o seu processo natural de crescimento, utilizando os nossos nutrientes e nos causando doenças assim, certo? Mais da metade da população mundial ela está infectada por algum tipo de patógeno eucarioto, certo? Para quem não lembra, organismo eucarioto são aqueles organismos que têm o quê? Uma membrana que vai revestir o seu núcleo, certo? Como por exemplo, nós seres humanos somos organismos eucariotos, certo? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela vai classificar dentre as 20 principais causas de morte no mundo, 6 dessas causas são causadas por doenças parasitárias. Ou seja, das 20 causas principais de mortes no planeta, 6 são causadas por alguma doença causada por parasita. Isso tudo se dá pelo quê? Geralmente pela falta de saneamento. A maioria dos países são subdesenvolvidos ou estão em desenvolvimento, certo? Então, a questão do saneamento básico, principalmente aqui no Brasil, ainda não está totalmente é, estendida por todo o país, não é? Não tem totalmente, todas as pessoas são atendidas por esse tipo de saneamento. Então, essas pessoas têm mais contato com esse tipo de doença por conta das condições de vida que essas pessoas levam. A cada ano, mais de 5 milhões de casos de doenças parasitárias ocorrem. Entre elas, as principais doenças que ocorrem são a malária, não é? A esquistossomose, a amebíase, a ancilostomose, a tripanossomíase africana, parasitoses intestinais em geral, né? E, como eu falei, a maioria desses casos são em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos por causa da falta, não é? De saneamento básico, de uma água tratada, certo? De condições de higiene básica para essas pessoas. Protozoários são esses animaizinhos que vão, esses micro-organismos que vão produzir, vão causar doenças em animais ou em seres humanos. Quando a gente fala protozoário, a gente pensa geralmente em lombriga, né, em ameba, que não deixa de estar errado, são dois tipos de protozoários também. Mas o termo protozoário, ele vem do grego, que é o que? Protozoan, que ele significa basicamente o primeiro animal. O primeiro animal por quê? Porque esses animais são extremamente simples. Então, na questão do desenvolvimento, né, da evolução de todos os seres vivos, eles estão lá na base, né, da árvore. Então, quais são esses tipos de protozoários? Quais são os protozoários que a gente tem? Os pro, o que são esses protozoários? Como eles são? Por que eles são chamados de protozoários, que significa primeiro animal? Né? Por que isso? Os protozoários, eles são o quê? Eles são animais, como já disse, né? Que está no filo Animalia, né? Eles são unicelulares, ou seja, unicelular significa que eles têm apenas uma única célula, certo? São compostos por uma única célula. São todos? Não. Tem alguns que são pluricelulares, que a gente vai ver que tem protozoários com mais de 10 metros de comprimento, que é no caso da tênia, certo? Mas também uma grande maioria deles são unicelulares, ou pelo menos parte da vida dele, né? Que alguns possuem um ciclo de vida muito complicado, né? Com vários processos aí, passando por vários hospedeiros. Mas uma boa parte deles são unicelulares, mas também existem alguns que não são unicelulares, são pluricelulares, ok? Eles também são eucarióticos, como eu falei, como eles fazem parte dos animais, todos os animais eles têm o que? Eles possuem células
que são revestidas por quê? Que são revestidas, seu núcleo são revestidas por membrana. Suas organelas internas são feitas, são revestidas por membrana, certo? No caso da membrana nuclear, nós chamamos de carioteca, certo? Não é só isso, mas é a principal característica dos protozoários, certo? Eles são eucarióticos. Eles também têm um tipo de alimentação que nós chamamos de quimio-heterotróficos. Químio que está se referindo ao quê? A substâncias químicas, certo? Substâncias químicas de origem orgânica. Ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, a grande maioria, né? Eles vão se alimentar de substâncias orgânicas externas, certo? E existem muitas variações dessa estrutura celular, como a gente pode ver aqui no desenho ao lado, né, do lado direito da tela. Temos vários tipos de formação desses protozoários, tem vários tipos diferentes, certo? Então a diversidade morfológica ela é enorme. E essa diversidade morfológica também vai dizer bastante de onde esse animal ele pode viver, de onde esse parasita ele pode habitar, ok? Esses protozoários, onde é que eles vivem? Eles habitam o quê? Principalmente a água e o solo, certo? Como eu falei, a maioria dos protozoários, eles são animais que vai viver na água e que vai viver no solo, beleza? Então, quando ele vive na água, quando ele vive no solo, ele não vai parasitar um ser humano, por exemplo, mas ele vai ter que se alimentar. E essa alimentação, basicamente, ela é de bactérias e pequenas partículas de nutrientes, ou seja, eles vão se alimentar de bactéria que está ali naquela água, que está ali naquele solo, eles vão se alimentar de matéria orgânica já que está ali naquele solo, naquela água, certo? Lembrando que tanto o solo quanto a água ela é rica em matéria orgânica ali no meio, dissolvido, basicamente. Então eles vão se alimentar disso aí, ok? E alguns protozoários fazem parte também da microbiota animal, certo? Da microbiota normal, da microbiota saudável. A microbiota, o que é a microbiota? São os micro-organismos que vão viver dentro de outro animal, né? Dentro de um hospedeiro, certo? Isso geralmente se trata de uma simbiose. Uma simbiose é quando você tem o quê? Um aproveitamento, um beneficiamento mútuo das duas partes, tanto para o micro-organismo que está ali vivendo, quanto pelo hospedeiro que está ali hospedando aquele micro-organismo, certo? Por exemplo, no nosso intestino existem vários micro-organismos, várias bactérias, vários fungos que vão auxiliar na digestão de alguns alimentos, na digestão, na absorção de alguns nutrientes para a gente, certo? No reino animal, por exemplo, você tem o que? Os ruminantes, né, como as vacas, que vão digerir matéria orgânica, se alimentam de plantas, e plantas ela é extremamente fibrosa, certo? É cheio de celulose, e a celulose é onde vai ter o que? Os carboidratos, ou seja, a energia que esses animais vão precisar para sobreviver. Então, o próprio animal, ele não possui enzimas que vão quebrar a celulose, por exemplo, que é a celulase, né? A enzima que vai quebrar essa celulose. Então ele vai precisar do auxílio de algum outro tipo de animal, de algum outro tipo de organismo, para quebrar esse material e aproveitar essa energia que está ali disponível para ele, mas que ele sozinho não tem a capacidade de quebrar, ok? Então, quando eu digo que esses micro-organismos também podem fazer parte da microbiota normal dos animais, incluindo nós, seres humanos, são aqueles organismos que fazem parte diretamente da nossa microbiota, né, que fazem parte do nosso corpo, que vivem em simbiose com a gente, certo? Nos trazendo benefícios e não malefícios, ok? Ó, existem cerca de mais de 20 mil espécies de protozoários. 20 mil espécies é muita coisa, né? Mas só que dentre essas 20 mil espécies, só um número extremamente pequeno que vai causar doença em seres humanos, né? Não é todo protozoário que existe que vai causar doença no ser humano, certo? No entanto, alguns deles vão possuir um grande impacto, vão causar um grande impacto econômico por conta da questão de doenças, né? Quando você tem muitos casos de doença, a gente está vendo isso agora, por conta do coronavírus, né? Mas quando você tem muito caso de alguma doença, querendo ou não, o governo, o Estado, ele fica responsável
por dar suporte emergencial para essas pessoas, por ter que dar atendimento básico de saúde, e isso causa o quê? Isso causa gasto aos cofres públicos, certo? E uma pessoa que está doente, ela não vai trabalhar, ela não é economicamente ativa, porque ela está doente, ela está incapaz de gerar renda. Então isso aí vai causar um impacto direto na economia quando você tem vários e vários casos de uma mesma doença, certo? Por exemplo, a malária, ela é a quarta causa de morte no mundo. Ou seja, é a doença que mais mata no mundo. E antes de matar, essas pessoas ficam inutilizadas por um bom tempo, sofrendo com essa doença. Os sistemas de saúde ficam lotados. Isso vai causar vários custos, vai causar vários problemas acarretados, certo? O outro tipo de reprodução que tem nos protozoários é a que nós chamamos de esquizogonia. Esquizogonia, até o nome já é esquisito, né? É um nome esquisito, é um tipo de reprodução esquisita que a maioria de vocês provavelmente nunca ouviu nem falar, né? Mas o que é a esquizogonia? A esquizogonia é uma fissão múltipla dos núcleos. Vê só esse desenho aqui, esse em vermelho. Nós temos uma célula aí de um protozoário, certo? Essa célula no centro aí tem essa mancha mais escura. Essa mancha mais escura, basicamente, é o núcleo, certo? Dessa célula. Esse núcleo, ele começa o quê? A se dividir. Primeiro esse material genético ele vai ter que se duplicar, certo? Então, quando ele se duplica, esse núcleo ele se divide. Lembrando que os núcleos aqui dos protozoários em geral, eles têm membrana recobrindo esses núcleos, certo? Eles têm o que a gente chama de carioteca. Por isso que eles são organismos eucarióticos, certo? Então, quando esse núcleo começa a se dividir, ocorre uma fissão, uma divisão desse núcleo, certo? Várias e várias vezes, cada núcleo desse novo que é formado vai dar origem a um novo organismo, vai dar origem a um novo protozoário, certo? Então, esquizogonia é isso. É a reprodução pela fissão, ou seja, pela divisão do núcleo. O núcleo se divide várias vezes, certo? E cada pedacinho desse, cada núcleozinho desse novo vai dar origem ao que? A um novo protozoário, ok? Só tem reprodução assexuada nos protozoários? Não, né? Alguns protozoários também eles possuem reprodução sexuada, certo? A reprodução sexuada já foi observada em alguns protozoários ciliados, por exemplo, são os protozoários mais simples, né? São formados basicamente por uma célula, certo? E que essas células elas possuem cílios que ajudam eles a se locomover no ambiente que eles se encontram, certo? Geralmente eles são de meio aquosos, certo? Meio aquático, beleza? É, essa reprodução que foi vista nesse tipo de protozoário é a conjugação. O que é a conjugação? Conjugação lembra o quê? A junção, né? Você juntar duas coisas. E como é que acontece essa questão da conjugação? Duas células diferentes, elas vão se juntar, como está aqui no exemplo, né, mostrando. Nós vamos ter nessa célula aqui, nessa parte no centro da célula, mais em cima, essa parte mais escura, que é o que? É o núcleo da célula. Esse núcleo da célula ele vai se dividir e vai dar origem a núcleos menores. Esses núcleos menores nós chamamos de micronúcleo, certo? Porque ele é menor do que o núcleo principal, né? O macronúcleo, certo? Então o que é que acontece? Essas duas células elas se juntam, né? Ficam agarradinhas ali, como está aqui no exemplo, e a partir daí o micronúcleo de cada célula vai migrar para outra célula. Ou seja, um micronúcleo que está numa célula vai passar para outra, certo? Esse micronúcleo ele é um micronúcleo haploide, ou seja, ele tem um número de cromossomo 2N, ele tem um número completo de cromossomos, não é só a metade não, certo? E esse micronúcleo ele vai passar para a próxima célula, certo? E assim essa célula, quando esse micronúcleo passar para outra célula, essa célula ela vai estar o quê? Fecundada. E aí essa célula, a partir desse micronúcleo, ela vai usar esse material genético para fundir com o material genético dela e dar origem a outra célula, certo? Como tem material genético de duas células diferentes,
de dois organismos diferentes, nós temos uma reprodução que nós chamamos de sexuada. Beleza? Nesse caso, esse tipo de reprodução aqui que eu mostrei é a reprodução por conjugação. Na questão da reprodução também, outro fenômeno que é bastante importante, independente do tipo de reprodução, que seja sexuada ou seja assexuada, é o que nós chamamos de encistamento, ou seja, o micro-organismo ele vai formar um cisto de resistência, certo? O que é um cisto de resistência? Esse micro-organismo ele vai produzir um ovo, por exemplo, só que esse ovo ele vai ser eliminado pelas fezes do hospedeiro. A fezes do hospedeiro vai ficar onde? No solo por bastante tempo. Aquela fezes ela vai ressecar, não é? Vai levar radiação solar, vai estar exposta aos intempéries do ambiente, certo? Então, um organismo que não tem algum tipo de proteção extra, ele vai terminar o quê? Morrendo, sucumbindo àquilo ali. Então, o que é que acontece? Esses micro-organismos eles vão pegar esses ovos eles vão criar uma cápsula protetora ao redor, certo? E formar o que a gente chama de cisto, certo? Esse cisto vai permitir a esse organismo que ele sobreviva em condições adversas, ou seja, em condições que não são adequadas para o crescimento dele, beleza? Então, ó, eles podem crescer na falta de água, em dessecamento total, em temperaturas altas, certo? Por isso que é importante cozinhar bastante um alimento que você tem alguma origem duvidosa. Quando você compra carne de porco, por exemplo, de um criador de fundo de quintal, você tem que ter cuidados redobrados, aí você tem que cozinhar bastante a carne, porque tem alguns parasitas, alguns protozoários que os seus ovos vão ser o quê? Vão ser cistos, ou seja, eles vão resistir à elevação da temperatura, certo? Eles podem também resistir a dessecamento, ou seja, a falta d'água por muito tempo. O local que ele pode estar é seco, feito a própria terra resseca, e mesmo assim, você pegando algum alimento do chão, pegando alguma coisa com a mão, você não lavando a mão e levando essa mão à boca, você pode levar algum cisto desse até sua boca e assim você passa o que? A desenvolver essa doença, certo? E ele pode sobreviver até a locais que não têm oxigênio, certo? Em condições anóxicas de sobrevivência, certo? Beleza? Em relação à nutrição, como eu falei, os protozoários eles têm origens, eles têm formas, eles têm hábitos diversos. Então as alimentações vão ser de formas diversas também, certo? Na sua maioria, os protozoários eles vão ser heterotróficos, aeróbicos, ou seja, eles não vão produzir seu próprio alimento, eles vão ter que pegar seu alimento de uma origem externa, ok? E aeróbicos por quê? Porque a maioria deles precisam de oxigênio, certo? Muitos desses protozoários intestinais eles são capazes de crescer em anaerobiose. O que é anaerobiose? A anaerobiose é um ambiente que não tem oxigênio. Dentro do intestino de uma pessoa, dentro de um órgão, dentro de um hospedeiro, a condição de oxigênio vai ser extremamente pequena, certo? Vai ser extremamente baixa, principalmente nas partes digestivas que você vai ter a formação de outros gases como metano, certo? Então, ó, os micro-organismos que são parasitas, por exemplo, eles têm essa tolerância à falta de oxigênio, certo? Mas como eu falei, ó, a maioria dos protozoários eles são aeróbicos, ou seja, eles vivem em condições com oxigênio. Até porque eu falei, tem 20 mil espécies ou mais até de protozoários e a maioria dessas espécies, o que é que elas fazem? Elas usam o oxigênio, né? Elas vivem em ambientes que têm oxigênio, como no solo, naquela primeira camada de solo, né? Os primeiros 10 centímetros de solo é rico em oxigênio. Depois disso, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. A água, por exemplo, também, que a maioria desses protozoários vivem, é rica em oxigênio também, certo? Então, aquela minoria que são os micro-organismos que são parasitas, né? Ou que vivem em simbiose com o hospedeiro, são aqueles organismos que não precisam geralmente de oxigênio. Eles vivem e crescem bem em ambientes anaeróbicos, certo? Sem oxigênio, certo? E existem também alguns grupos de parasitas que possuem clorofila. Essa clorofila ela pode ser absorvida da alimentação, tem alguns
protozoários que são caçadores somente aquáticos, né? Que eles vão se alimentar de microalgas, de cianobactérias, que são organismos que têm clorofila e ele se apodera dessa clorofila para ele mesmo, certo? E também alguns deles utilizam essa própria clorofila para fazer a fotossíntese. Uns exemplos desses daí que eu dei, por exemplo, são os dinoflagelados, certo? E as euglenas, né? Os euglenoides, que são organismos que eles possuem clorofila, ok? Ainda falando de nutrição dos protozoários, né? Alguns protozoários, somente de vida livre, ele tem, como eles são unicelulares, como é o caso da ameba, por exemplo, eles são organismos unicelulares, certo? E eles precisam absorver essas partículas de alimento. Geralmente eles se alimentam daquele material que é mais simples, né? Aquela matéria orgânica que está ali, disposta lá, né? Alguma célula morreu, que essa célula se rompeu, fica um material ali orgânico disperso na água, eles vão se alimentam daquilo, mas também eles podem se alimentar de outros organismos vivos, como microalgas, como algumas bactérias, certo? E para se alimentar, esses organismos precisam de uma técnica para alimentação que a gente chama de. Alô, 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 alô. Então, esses organismos eles precisam levar esse alimento até o interior dos seus corpos, certo? E isso é feito através de duas estruturas. Eles são organismos simples, então eles não vão ter, a maioria deles pelo menos, não vão ter estruturas muito especializadas, como no nosso caso. Nós temos uma boca, um sistema digestório completo, né, com vários órgãos diferentes. Não é em um ânus que vai eliminar o resíduo que não é absorvido pelo corpo, certo? Esses organismos eles são, na sua maioria, unicelulares e essas células são cobertas por uma película, certo? A pele desses micro-organismos, essa parede celular, a gente chama de película, né? E ela possui estruturas especializadas, certo? A maioria desses organismos eles possuem cílios e alguns outros também não possuem cílios, mas os que possuem cílios, esses cílios vão ajudar, além da locomoção desses micro-organismos, né, desses protozoários, esses cílios vão ajudar a quê? Vai ajudar a levar o alimento para dentro desse organismo, certo? Vai servir para capturar esse alimento que está disperso no meio ali, né, no líquido, por exemplo, e levar esse alimento até lá dentro, certo? Então, como é que isso acontece? Como é que esse alimento vai entrar? Alguns protozoários ele tem uma boca primitiva, certo? Não é bem uma boca, mas tem a função de como se fosse uma boca. O que é que a boca faz? A boca ela pega o alimento, tritura esse alimento e passa o alimento para onde? Para o resto do tubo digestório, certo? Para ser completada a digestão. Essa boca primitiva que é encontrada nos protozoários nós chamamos de citóstoma, certo? Que é uma boca primitiva que vai ser encontrada nesses protozoários mais simples, que é por onde esse alimento vai entrar nesse organismo. Entrando nesse organismo aí, esse alimento vai ser digerido pelas organelas, pela própria célula lá dentro e vai ser destinado. O que não é absorvido, como no nosso caso, também tem que ser expulso. No nosso caso, nós expulsamos através do que? Das fezes. Então, também, eles vão expulsar fezes, só que eles não possuem ana. Eles possuem um protoânus, certo? Que é o que? Que a gente chama de citopígio, certo? Tá no desenho aí, tá essas duas setas escuras aí apontando para essas duas regiões. Tanto o citóstoma, que é a boca primitiva, como o citopígio, que é o ânus primitivo, certo? Desses micro-organismos. Outros organismos também utilizam, além dos flagelos, né, para levar o alimento até a citóstoma, eles utilizam outro tipo de alimentação, principalmente aqueles que se alimentam de animais vivos, né, de bactérias vivas, por exemplo, de algumas microalgas, certo? Eles vão produzir o que? Eles são só uma célula, a gente pode ver aqui no desenho, que é uma célula normal, né, com citoplasma, núcleo e membrana celular. Essa célula ela vai fazer projeções desse citoplasma com essa membrana aqui
Na sequência aí no segundo desenho você vê essa célula já proporcionando, formando esse material aí, certo? Jogando seu citoplasma para frente, certo? Esse tipo de formação a gente chama de pseudópodes. Pseudo é de falso, podos é de pé, que lembra um pé, que ele também usa para o quê? Para movimentação também. Então ele joga esse citoplasma para frente e ele agarra esse microorganismo dentro desse citoplasma. Quando ele engloba esse microorganismo, ele vai formar uma bolsinha com essa membrana aí da célula e vai mandar esse material orgânico que vai ser digerido, essa bactéria, para dentro do organismo, para dentro da célula, para ser digerida, certo? Isso aí nós chamamos de fagocitose, certo? Beleza? E essa digestão ela vai ocorrer em vacúolos, beleza? Quando esse microorganismo ele englobar essa partícula vai ser englobada, vai entrar dentro desse organismo em forma de quê? De vacúolos, certo? E esses vacúolos vão fazer a digestão desse organismo, dessa matéria orgânica e vai liberar o material nutritivo para a célula crescer, se reproduzir. E o que não presta vai ser jogado fora. E vai ser jogado fora através de quê? Do que a gente chama de vacúolo digestivo. Vacúolo digestivo que vai jogar o quê? Esse material que está dissolvido para fora, certo? Para fora da célula. E vai sair pelo mesmo poro anal, certo? Que nós vimos na outra célula lá flagelada. Qual a importância médica dos protozoários? Como falei, das 20 mil espécies, só algumas poucas causam doenças no ser humano, né? Mas mesmo assim, essas doenças causadas por protozoários, 4 delas estão entre o quê? As 20 que mais matam no mundo. Então a importância médica dela é muito grande, né? Isso é indiscutível, certo? Um filo dentro dos protozoários aí que tem bastante importância médica é o Arqueozoa, certo? Arqueozoa são o quê? São eucarióticos que não possuem o quê? Mitocôndria. Vê só, mitocôndria é uma organela que vai ser responsável praticamente pelo metabolismo energético dos seres vivos, certo? Pelo menos dos seres vivos eucarióticos. Beleza? Então, ó, lá vai ocorrer o que? Você vai ter o ciclo de Krebs, você vai ter a glicólise e tudo mais. Então, a maior parte da energia que a gente utiliza para sobreviver, quem vai produzir essa energia, quem vai pegar o alimento, aquele material ali, a glicose, o carboidrato que a gente absorveu e vai quebrar ele, transformar ele em energia, vai ser justamente dentro dessa organela, que é o que? Que é a mitocôndria. Esse filo arqueozoa aí, ele não possui mitocôndria, certo? Ele não possui mitocôndria. Ao contrário disso, ele possui o quê? Uma organela que é chamada de mitossomo. Mas essa mitocôndria aí, esse mitossomo, ele não vai ter a mesma eficiência energética, por exemplo, com a mitocôndria. Então, se ele não tem mitocôndria, o que é que ele vai precisar ter? Ele vai precisar parasitar um organismo que tem essa mitocôndria, que vai fazer esse processo todo para ele, que ele vai pegar esse alimento já parcialmente digerido, que ele não vai ter trabalho para digerir aquilo ali, já que ele não tem uma organela que vai produzir tanta energia como deveria, certo? Então, basicamente, ele tem uma constituição morfológica, uma constituição de corpo já voltada para o parasitismo, para ser um parasita, certo? Um exemplo aqui de uma espécie é o Trichomonas vaginale. Ele é encontrado, é um micro-organismo, né, um protozoário encontrado basicamente no trato urinário masculino ou encontrado no canal vaginal feminino. Ele vai causar o quê? Bastante coceiras, essas manchas avermelhadas, né? E bastante corrimento, essa secreção branca aí, certo? Vai ser causada pelo parasitismo desse microorganismo, certo? E como é que ele pode ser transmitido? Ele pode ser transmitido como é um organismo que vive no trato urinário, no trato urogenital, né? Do ser humano, então principalmente ele pode ser transmitido pela relação sexual, ok? Mas também ele pode ser transmitido em banheiros, por exemplo, você vai num banheiro que é compartilhado por várias pessoas,
você não protege aquela região do vaso ali que você vai sentar, por exemplo. Então, aquela região ali, você pode encostar a sua região genital ali na tampa do vaso, por exemplo, você pode contrair o tricomonas, certo? Assim como você utilizar uma roupa íntima de uma pessoa, de outra pessoa, ou você utilizar uma toalha de outra pessoa, uma toalha compartilhada, tudo isso pode acarretar de contaminação por esse tipo de protozoário, certo? Pelo tricomonas. Outro tipo de protozoário também que ainda faz parte do arqueozoa, que é também bastante conhecido, é a giardia, certo? A giardia lamblia ou giardia duodenalis. Como o nome já diz, né, giardia duodenalis, duodeno é aquela primeira parte do que? Do intestino delgado, onde você vai completar a digestão, onde você vai começar a absorver os nutrientes ali. Então, ó, esse micro-organismo, né, esse protozoário, ele vai parasitar onde? O que? Ele vai parasitar justamente aquela região do intestino, aquela região do corpo onde os nutrientes estão mais disponíveis. Então, ó, ela vai estar parasitando aquilo ali, ela vai estar absorvendo o nutriente que era para você absorver, que era para o indivíduo absorver. Então, você vai ter um déficit de nutriente aí, ok? Então, isso vai causar vários problemas, certo? De saúde por conta disso, pelo enfraquecimento que você vai ter por ela estar absorvendo esses nutrientes, certo? Como eu falei, ela é encontrada no intestino delgado de humanos e da maioria dos mamíferos, certo? E os ovos e alguns indivíduos são excretados nas fezes em forma de cisto, aquilo que eu falei, ó. Um cisto é um ovo que tem uma resistência muito grande. Então esse cisto ele pode passar dias, meses, até anos num local ali seco, numa água, em algum local, que ele não vai morrer, ele não vai sofrer com aquilo ali. E assim que você entra em contato com esse ovo, que esse ovo cai na sua boca, por exemplo, você põe a mão, pega alguma coisa do chão e depois você esquece, não lava a mão e leva a mão até a boca, o que é que vai acontecer? Você vai contrair esse ovo que estava encistado ali, e esse ovo vai se desenvolver, vai germinar, como se fosse uma semente mesmo. Vai germinar e ali dentro vai começar a se multiplicar, começar a se reproduzir, começar a formar novos indivíduos e vai causar assim a doença. Giardíase. Outro filo é a Moebozoa, certo? A Moebozoa vai lembrar o quê? Ameba, não é? A ameba, ela é um protozoário unicelular, né? Que ele vai se alimentar e vai se mover, como eu mostrei naquela questão da reprodução, que ela vai formar pseudópodos, certo? Ela vai projetar o citoplasma dela e com isso ela vai conseguir andar ou então vai conseguir se alimentar de partículas orgânicas, certo? E essa espécie é uma das espécies que tem o maior número de casos de infecção de seres humanos, certo? Um exemplo dessa espécie é a Entamoeba histolítica, certo? É a única ameba que é patogênica que é encontrada no intestino humano, certo? Tem vários outros tipos de ameba que ela vai viver num ambiente livre, mas a única que é patogênica é essa aí. E ela é uma das principais responsáveis por infecção de protozoários nas pessoas, principalmente criança. Todo mundo aqui teve casos de ter ameba quando era criança, não é? Certo? E aproximadamente 10% da população humana ela pode já ter colonizado, pode ter sido criado, ter sido parasitado por esse micro-organismo, certo? Outro parasita que existe são os helmintos. Provavelmente vocês já ouviram falar principalmente desses helmintos, certo? Que eles parasitam muitos animais, né? Alguns passam a vida inteira parasitando um ser humano, um animal como um boi, como um porco, por exemplo, né? A maior parte desses animais pertence a dois filos diferentes, né? Os platelmintos e os nematelmintos, ou nemátodas, certo? Os platelmintos são aqueles vermes achatados e os nemátodas são aqueles vermes redondos, cilíndricos, certo? Esses vermes eles são comumente chamados de helmintos, certo? Só que esses helmintos, como eu falei, eles se dividem em platelmintos e nemátodas, ou platelmintos e nematelmintos, ok? De acordo com a estrutura do seu corpo.
Se tem o corpo achatado, dorso ventralmente, você vai ter um plateuminto. Se você vai ter um verme mais arredondado, mais cilíndrico, vai ter o quê? Um nemateuminto, ou um nemátoda. Esses eumintos, eles têm algumas características, né? Os eumintos parasitas vão ter algumas características próprias, diferentes de eumintos que vivem em vida livre. Por exemplo, vivem no solo, que vivem na água. Ok? Os eumintos, eles são animais eucarióticos, como eu falei, com todos esses animais que nós vamos ver aqui, né? Todos os protozoários que nós vamos ver aqui, todos os eumintos, eles são eucarióticos, ou seja, eles têm membrana revestindo o seu núcleo. A maioria deles, eles são multicelulares, ou seja, ao contrário dos protozoários, que eram a maioria eram unicelulares, esses daqui eles vão ser o quê? Pluricelulares, ou multicelulares, certo? Geralmente, esses eumintos parasitas, eles possuem um sistema digestório, um sistema circulatório, um sistema nervoso, um sistema reprodutor característico para esse tipo de animal, certo? Dependendo do tipo de parasita que ele é, dependendo do local que ele vai parasitar, ele vai ter características diferentes nesses sistemas aí. Os eumintos parasitas, por exemplo, eles precisam ser altamente especializados, porque você viver dentro de um intestino, por exemplo, grosso, um intestino delgado, num fígado, você precisa ser muito especializado para viver nesses locais. E quais são as características que um euminto precisa ter para ser um parasita? Não é que ele precise ter todas, mas pelo menos alguma dessas daí, ou mesmo todas essas daí, eles vão possuir. A primeira, o sistema digestório ele pode estar ausente. Pode estar, não significa que vai estar ausente. Por que pode estar ausente? Porque, pensa comigo, raciocina aí. Você tem um organismo que ele vai viver dentro do intestino, por exemplo, dentro do intestino delgado. O intestino delgado, a comida já vai chegar lá, o alimento já vai chegar lá, o nutriente já vai chegar lá, disponível, certo? Já digerido, não é? Só faltando ser absorvido pelo corpo humano. Então, se já está disponível, se já está digerido, ele não precisa ter um sistema digestório, ou esse sistema digestório ele não precisa ser completo, porque a natureza tem disso. Se é uma coisa que é desnecessária ter, se você não precisa digerir, então eu não preciso ter essa estrutura que vá fazer a digestão. Então isso torna a especialização deles muito mais específica, certo? O segundo caso é o que? O sistema nervoso é reduzido. Por que o sistema nervoso é reduzido? Certo? O que é o sistema nervoso? É o sistema que é responsável por tudo, né? Pelo controle de todos os outros sistemas, inclusive dele próprio. Então, para que ele precisa ter um sistema nervoso muito desenvolvido se ele não precisa estar indo atrás de alimento, procurando, caçando alimento, se ele não precisa fugir de outros animais que queiram comer, que queiram predá-los, certo? De algum predador, eles não precisam. Então eles não precisam raciocinar muito, certo? Eles precisam ter um sistema nervoso simples, reduzido, que só faça funcionar os sistemas básicos que eles precisam, que é a parte de alimentação, basicamente, e a parte reprodutiva, certo? O terceiro ponto aqui é a locomoção. Os meios de locomoção são ocasionalmente reduzidos ou então completamente ausentes, como eu falei. Ele não precisa estar se locomovendo dentro do hospedeiro ali não. Raros os casos que algum micro-organismo vai ter que se locomover até um outro ponto do próprio sistema digestório para se reproduzir, para pôr seus ovos ou alguma coisa do tipo, certo? Mas a grande maioria não precisa se locomover, só basta estar ali, ó, paradinha no cantinho, só absorvendo os nutrientes. Então, o sistema locomotor, ele é basicamente o que? Desnecessário nesse tipo de animal, certo? Nesse tipo de parasita, ok? O sistema reprodutor, que é o quarto ponto, já nesse caso aí, a reprodução e a alimentação são as principais coisas que eles precisam, né? No caso desses parasitas. E no caso da reprodução, principalmente. Então, esse quarto ponto aí, o sistema reprodutor muitas vezes é o que? Complexo. Porque um animal que tem um sistema, todos os outros sistemas basicamente, tanto locomotor como nervoso, tudo reduzido ou ausente,
Então, como é que ele vai fazer para se reproduzir? Como é que ele vai fazer para, por exemplo, no caso das reproduções sexuadas, encontrar um parceiro para trocar material genético e reproduzir dessa maneira? Então, esse sistema reprodutor deles tem que ser basicamente bem complexo, mais complexo até do que aquele sistema reprodutor daqueles animais que vivem na natureza mesmo, em água, em solo, por exemplo, certo? Então, esse sistema reprodutor ele geralmente é muito complexo. O indivíduo ele vai produzir um grande número de ovos, certo? Pelo quais esses outros hospedeiros vão ser o quê? Contaminados, certo? Vão ser infectados. O ciclo de vida desses eumintos, falando eumintos de uma forma geral, né? Eles podem ser bem simples, mas podem ser extremamente complexos. Como está aqui o exemplo aqui do lado do slide, temos um exemplo aqui que o hospedeiro final é o ser humano, né? Mas antes de chegar no ser humano, ele tem o quê? Dois outros tipos de hospedeiros secundários, certo? Você tem o quê? Um molusco e você tem o quê? Um crustáceo aqui. Então, ó, esse organismo, esse parasita, ele tem vários, várias formas de vida, certo? Várias etapas da vida dele que tem que ser completadas antes dele chegar no hospedeiro final, certo? Então, para isso, ele precisa parasitar vários outros hospedeiros antes de chegar a parasitar o hospedeiro final. E ele só consegue se reproduzir, basicamente, quando ele chega nesse hospedeiro final, ok? Então, enquanto ele não chegar nesse hospedeiro final, enquanto ele não tiver sua forma totalmente desenvolvida, ele não vai conseguir se reproduzir com êxito, ok? Já falando especificamente daqueles dois tipos, né, eu falei que os eumintos têm o quê? Podem ser divididos em plateumintos e nemátodas. Já falando especificamente dos plateumintos, que são aqueles vermes achatados, achatados o que? Dorsoventralmente, ou seja, a região dorsal você tem a região das costas e a região ventral você tem a região da barriga. Ele é achatado entre a barriga e as costas, certo? Por isso que nós chamamos de vermes chatos, beleza? A classe dos vermes achatados, desses parasitas, elas incluem duas classes básicas, certo? Os tremátodas e os cêstodas, certo? Os dois eles causam doenças ou distúrbio do desenvolvimento, certo? Em uma variedade de animais, inclusive o ser humano. Como é que ele vai causar essas doenças, esses distúrbios? Primeiro, geralmente são animais que vão viver no trato digestivo. Esses animais que vivem no trato digestivo, o que é que eles vão fazer? Eles vão utilizar o material que, em vez de nutrir nós, seres humanos, ou o animal que ele está parasitando, ele vai absorver esses nutrientes. Então você vai criar um distúrbio no desenvolvimento. Se for um indivíduo jovem, esse indivíduo jovem ele não vai se desenvolver direito, não vai crescer muito, vai ficar subdesenvolvido, seu físico basicamente, porque ele não tem todos os nutrientes necessários disponível a ele, porque esse parasita está pegando esse nutriente, ok? E dependendo da gravidade, da quantidade dessa infestação, né, da dimensão dessa infestação, ele pode causar doenças. E essas doenças podem vir a ser letais, sim. Hoje em dia, não tanto como era antigamente. Você ouvia falar em vários casos por exemplo, de barriga d'água, né, esquistossomose, esses casos assim, que você morria desse tipo de infecção, certo? Você morria com a solitária, né, que é a tênia, certo? Mas hoje em dia não se ouve falar tanto, mas tem bastante casos ainda, principalmente em regiões mais remotas do Brasil, principalmente também, que é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, certo? Em regiões que não tem questão de saneamento básico algum, ou essa condição de saneamento é bem precária, então esses casos continuam acontecendo, certo? Não é uma coisa de outro mundo que não acontece mais, não. Eles continuam acontecendo e são casos até bem graves. Os tremátodas, como falei, são aqueles que têm corpos, fazem parte dos plateumintos, então eles têm corpos achatados, certo? Só que esses tremátodas, eles têm a forma de folha, certo? E eles possuem o quê? Uma ventosa na região ventral e uma ventosa na região oral. Ou seja, aqui na imagem, aqui na primeira imagem de cima, a gente está vendo duas ventosas, certo? E essas ventosas aqui, o que é que acontece? Essas ventosas, elas vão servir para prender
o animal prender o parasita na região que ele vai parasitar, certo? As ventosas elas vão fixar o organismo em algum local, geralmente no local que ele vai se parasitar. E ele vai obter alimento justamente absorvendo. Essas ventosas elas não vão servir para absorver alimento, a ventosa vai servir só para prender, fixar um animal no local. Então, ó, ele vai absorver esse alimento através da pele, certo? Essa pele desses platelmintos nós chamamos de cutícula. Então, o alimento, os nutrientes vão ser absorvidos através da cutícula, certo? E eles podem parasitar esses tremátodas diversos órgãos, diversos animais, certo? Eles podem parasitar, por exemplo, o fígado, pulmões, rins, isso de vários animais, inclusive o ser humano. Um exemplo desse tipo de platelminto é o que vai causar o quê? A esquistossomose, certo? Também tem outro exemplo aqui, ó, a facíola hepática, que é esse desenhozinho aqui de baixo, certo? Que ele vai ficar aderido aonde? Facíola hepática, lembra o quê? Fígado, né? Hepática, região hepática. Então ele vai parasitar justamente aquela região, certo? Os outros tipos de aumento são os cestodas, certo? Esses aqui são bem mais conhecidos pelas pessoas, né? São as tênias, mais conhecidas como solitárias, né? Elas são o quê? São parasitas intestinais, certo? Ela tem uma estrutura até bem complexa. Ela tem uma cabeça, essa cabeça nós chamamos de escólex, certo? E nesse escólex ele possui ventosas. Essas ventosas, como eu falei, ela serve para adesão do organismo à mucosa intestinal do hospedeiro, porque esses organismos eles vivem no intestino, certo? Ele não possui sistema digestório, como eu falei. Ele vive no intestino, se alimentando, né, absorvendo os nutrientes ali que estão no intestino. Então ele vai absorver pela cutícula, né, pela pele. Então ele não precisa de um sistema digestório. Então ele vai absorver todo esse nutriente que já foi digerido lá pelo hospedeiro e isso você vai causar problemas de desenvolvimento nesse hospedeiro e vai causar uma doença, certo? Essas tênias elas podem ter de dois tipos. Muita gente escuta falar isso, né? Você tem a tênia saginata, né? A tênia saginata, que é a tênia que é encontrada no boi, que do boi ela passa para o ser humano, que é o hospedeiro final, e também você tem a tênia solium, que é a tênia do porco, né? Uma curiosidade dessa tênia solium aí, que o único hospedeiro final que é conhecido até agora é o homem. Não se conhece outro hospedeiro final que não seja o ser humano, certo? Para completar o seu ciclo de vida. Então aí, ó, vale salientar que quando for comer desculpa, qualquer tipo de carne, principalmente com uma procedência meio duvidosa, né? Comprou do vizinho que cria um porco no quintal, né? Sem as condições sanitárias corretas, é bom trabalhar bastante essa questão dessa carne, cozinhar bastante, até porque elas vão formar cisto também, e esses cistos eles são resistentes ao calor, certo? Fica a dica aí. Depois desse grupo que a gente viu, nós vamos ver o que? Nós vimos os plateumintos e agora nós vamos ver os nemateumintos ou nemátodas. Os nemátodas são membros do filo nemátoda, como o nome já diz, né? Só que ao contrário dos plateumintos, eles são vermes cilíndricos. São vermes cilíndricos e eles começam a se afilar nas suas extremidades. Ou seja, ele é cilíndricozinho e vai ficando fino no decorrer nos finaizinhos, certo? Eles possuem o quê? Um sistema digestório completo, né? Lembra a lombriguinha aqui, ó. O Ascaris lombricoides, que está aqui na foto aqui do lado, né? Ele possui um sistema digestório completo, né? Diferente dos exemplos que a gente viu lá de plateumintos, certo? Ele possui um sistema digestório completo, né? Que é constituído de uma boca, um intestino e um ânus. Estou falando de uma maneira geral, porque a maioria desses nemátodas aqui, eles são que vivem na natureza, não são nem parasitas. A maioria desses nemátodas, por exemplo, você tem a minhoca, por exemplo, é um nemátoda que vive aonde? Na terra. Você tem o que? A sanguessuga, também é um tipo de nemátoda. Você vai viver aonde? Vai viver na água, certo? Mas de maneira geral, eles possuem um sistema digestório completo, né? Com a boca, um intestino e um ânus, certo? A maior parte das espécies de nemátodas são dioicas. O que é um animal, uma espécie dioica? É um animal que tem um macho e uma fêmea em separado, certo? Você tem lá o nematodazinho macho e o nematodazinho fêmea,
certo? Então isso aí é uma espécie dioica, certo? Os machos geralmente possuem o que? São menores e as fêmeas possuem uma ou mais espículas. As fêmeas é que possuem espículas. Espículas são como se fossem pequenos espinhos. Esses espinhos vão se prender no macho e vai ajudar o quê? A guiar o esperma do macho até o poro genital feminino, certo? Então também tem dimorfismo sexual aí. Tem diferenças entre o nemátoda macho e o nemátoda fêmea, certo? Algumas espécies desses nemátodas são de vida livre, como eu falei, alguns vivem no solo, como as minhocas, e alguns na água, certo? Outras elas são parasitas de plantas e de animais, sim, de plantas. Tem alguns nemátodos que vão parasitar raízes de plantas e assim vai fazer o quê? Vai danificar a planta também vai morrer, certo? Porque é pelas raízes que a planta vai absorver a maior parte dos seus nutrientes, né? Para juntar lá com o material que está absorvendo lá o CO2, que está absorvendo lá da atmosfera, para transformar em o quê? No carboidrato, certo? No caso, no amido, certo? E alguns desses nemátodas, eles passam o ciclo de vida dele inteiro, tanto desde o ovo, né, até o adulto maduro, que vai ser capaz de se reproduzir, em um único hospedeiro, certo? Diferente lá dos platelmintos que a gente viu, e dos outros que nós vimos, né, dos outros parasitas que nós vimos, a maioria deles podem ter vários hospedeiros até chegar no hospedeiro final, certo? As infecções causadas por nemátodas em humanos, elas podem ser divididas em duas categorias, certo? Aquela primeira categoria em que o humano é infectado pelo ovo, aí nós chamamos que essa infecção é chamada de ovo infectivo, e aquela que é que o ser humano, por exemplo, o animal, pode se infectar só em contato direto com a larva, né, que nós chamamos de larva infectiva. Um exemplo de ovo infectivo no ser humano é o verme oxiuro, né? O nome científico é o que? Enteróbios vermiculares, certo? Que ele passa a vida inteira em um hospedeiro só, humano, certo? Dentro do intestino grosso do ser humano. Então, depois que a fêmea acasala, que ele reproduz, a fêmea vai ter o quê? Que pôr ovos, né? Para esse ovo entrar em contato com outro hospedeiro e ele parasitar outro ser humano, certo? Então essa fêmea ela vai migrar para a região do ânus e vai depositar os seus ovos na região perianal, certo? Então nessa região perianal aí, esses ovos vão ficar fora do sistema digestório lá, não vai competir com os pais, né? Senão vai aumentar o número de indivíduos ali que começa a competir com o pai ali, com os pais dele, com os progenitores, e termina tendo uma competição muito grande e termina sendo uma desvantagem para eles. Então, essa fêmea ela coloca os ovos na região perianal desse indivíduo que está infectado, certo? E esse ovo depois ele pode ser ingerido, ele pode entrar em contato com a pessoa, com outros hospedeiros, por meio de quê? Do vestuário, você usando roupa de uma pessoa, né, de outra pessoa, certo? Roupa de cama contaminadas, infectadas, certo? E outras maneiras também, né? Falta de higiene, né? Também. Você vai no banheiro, por exemplo, você não faz a higiene normal, não lava a mão e vai preparar alguma comida para alguma pessoa e assim vai, né? Que parece nojento, mas tem muitos casos que ocorre isso aí ainda, né? Até por falta de desinformação também. Outro exemplo de ovo infectivo é o bem conhecido, né? Ascaris lumbricoides, né? Que é a lombriga a mais comum que a gente conhece, né? Ela chega a 30 centímetros de comprimento, né? E ela é uma das parasitoses que mais infectam pessoas no mundo, certo? Ó, ela infecta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Inclusive você que está escutando essa aula agora, provavelmente você está infectado. Não em grande quantidade, feita a foto aqui, mas em menor quantidade, mas você sempre tem uma certa quantidade desse tipo de organismo, certo? Ele é um organismo dioico também, você vai encontrar uma lombriguinha macho, uma lombriguinha fêmea, certo? E ele vai apresentar dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea vai ter características diferentes das características do indivíduo macho, certo? O indivíduo adulto, ele vive exclusivamente no intestino humano, certo? Se alimentando ali do material pré-digerido, né?
pelo ser humano, ou seja, diminuindo o trabalho que ele vai ter, que ele ia ter de digerir aquilo ali. E os ovos eles são excretados junto com as fezes do ser humano. Aí esses ovos, dependendo de onde essas fezes forem excretadas, geralmente a maior parte das fezes vão para onde? Para os córregos, para os rios, para os lagos, para o mar, certo? Isso aí, esse ovo também, ele pode se insistir, ele pode ficar viável por um bom tempo nesses corpos d'água aí, por exemplo, e você vai lá inocentemente tomar um banho de praia, ali em Boa Viagem, em Piedade, né? Aí você dá aquele mergulho gostoso, né? Com todo cuidado, né? Praticamente com água no joelho, né? Para não ser atacado por um tubarão. Aí você dá aquele mergulho gostoso ali. Aí você chega e engola aquela água. Eita, engoli água. Só que naquela água ali ela pode estar repleta de ovos de nemátoda. Aí você engoliu esses ovos aí, esse ovo lá dentro do seu organismo, ele se desenvolve. Ele se desenvolve e começa todo o ciclo desse organismo. A larva vai se desenvolver, vai virar um indivíduo adulto que vai se reproduzir e vai completar o ciclo, né? Certo? Agora, exemplos de nemátodas que têm o tipo de infecção por larva infectiva, ou seja, a larva que vai entrar em contato direto com o ser humano, por exemplo, e essa larva é que vai causar a doença, certo? Não feito o último caso que você se contamina a entrar em contato com o ovo, certo? Que é o ovo infectivo. Um exemplo aqui, ó, é o ancilostoma, certo? Tem vários tipos de ancilostoma, certo? Tem o Nectacor americanus e o ancilostoma duodenale, certo? Todos eles vivem aonde? No intestino delgado dos seres humanos, né? Certo? Dos seres, né? E eles são excretados através das fezes, né? Os ovos, né? Depois que eles se reproduzem lá dentro do seu sistema reprodutor, dentro do seu sistema digestivo, ele vai se reproduzir, vai produzir ovos. Esses ovos aí, eles vão ser eliminados nas fezes, certo? E esses ovos lá vai se desenvolver, vão chocar, né? E aí vão surgir larvas. Essas larvas vão se desenvolver no solo, geralmente. Lá no solo ela vai ficar se alimentando de bactérias, de matéria orgânica que esteja morta por ali, né? Até ela conseguir entrar em contato com outro hospedeiro, certo? Essa larva ela vai entrar no hospedeiro por meio da penetração na pele. Ela vai penetrar a pele, geralmente de mãos e pés, certo? E vai entrar na corrente sanguínea. Isso aí vai chegar até onde? Vai chegar até o intestino delgado. Lá essa larva vai se desenvolver, vai ficar adulta, vai reproduzir, produzir ovos e esses ovos vão voltar ao ciclo normal, né? Esses ovos vão ser liberados na terra, por exemplo, e vai esperar outro hospedeiro pisar ali. Outro exemplo de larva infectiva para humanos é a triquinose, certo? A triquinose é mais conhecida por contaminar animais, certo? Mas ela é causada por um nemátoda também, né? Que é adquirido ao você ingerir a larva, né? Sob a forma de cisto. A larva também não é só ovo que pode formar cisto, não. A larva também, quando está em condições ruins de crescimento, de desenvolvimento, ela pode formar um cisto e ficar ali latente, esperando a reprodução, esperando o momento ideal para ela começar a vingar, se reproduzir, certo? Então, esse nemátodo aí, a Dirofilaria, ela é propagada de hospedeiro para hospedeiro também através de picada de mosquito, no caso mosquitos do gênero Aedes, certo? Que é aquele mesmo mosquitinho que vai fazer o que? Vai causar a dengue, a chikungunya, certo? Ele, ele afeta principalmente cães, gatos, mas pode infectar o que? Pulmões de seres humanos. E agora eu deixei com vocês aqui um exercício para vocês fazerem em casa esse exercício, certo? Então, tem aí 7 questões e depois eu vou passar lá no grupo do WhatsApp, passar para vocês questões extras para a gente trabalhar esse processo aí. Todas essas informações, ok? Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.